Olá pessoal, quem fala é Felipe Laiso. Hoje eu vou falar de números complexos e o tema da aula é módulo e argumento de um número complexo. Para a aula de hoje eu vou resolver aqui uma atividade, atividade 5 do caderno do aluno da terceira série do ensino médio. A atividade é a seguinte: observe os números complexos da forma escrita A mais BI representados no plano de Argand-Gauss e determine para cada um a medida do ângulo θ e o segmento que une o ponto AB à origem do sistema. Então notem aqui que a gente tem um plano de Argand-Gauss, né? Notem que o eixo do x a gente vai representar pelos reais e o eixo do y vamos representar pelos imaginários, tá bom? Então, o segmento de reta aqui desenhado pela seta vermelha, ele representa um número complexo no plano de Argand-Gauss. Então, esse pontinho aqui no final da seta, a gente pode chamar ele de afixo do número complexo. Ele vai ser representado da seguinte forma: eu vou escolher uma letra maiúscula, no caso eu escolhi a letra Z, tá? O 1, note que eu coloquei RE do lado aqui, que é 1 em relação ao eixo do real. Vírgula, o outro 1 eu coloquei IM, que é o 1 em relação ao eixo dos imaginários, tá bom? Então, esse ponto aqui vai ser representado por Z entre parênteses 1,1. 1,1 são os números que determinam o ponto, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é determinar o segmento que liga a origem até o ponto Z que eu escolhi o nome. Então, para eu determinar aqui esse segmento, eu tenho que utilizar o teorema de Pitágoras. Então, o teorema de Pitágoras, notem que esse ponto em relação ao eixo dos reais, ele forma um triângulo retângulo. Tudo bem? Então, esse afixo aqui, Z1,1, ele é a representação gráfica, né, do número complexo 1 mais 1i. Tudo bem? Então, o primeiro número aqui representa o eixo dos reais e o segundo i representa o eixo dos imaginários, tá bom? É por isso que ele é seguido da letra i. Então, vamos lá. O módulo, calcular o teorema de Pitágoras, eu tenho um triângulo aqui onde um lado mede 1 e o outro lado também mede 1, tá bom? O módulo, utilizando o teorema de Pitágoras, a gente representa dessa forma. Z, que remete ao número complexo Z que eu escrevi, entre dois traços, né? Esses dois traços representam o módulo. Quando eu vejo os dois traços, eu já sei que é módulo. E o teorema de Pitágoras, que antes eu via assim, ó, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. No módulo, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse ao quadrado da hipotenusa e vai reescrever como raiz quadrada de cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá bom? Então esse vai ser o cálculo do módulo. Então ficou assim, ó, o módulo é igual de raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Lembrando que esse número 1 e esse número 1 referente aos números dos reais aqui no plano de Argand-Gauss e ao eixo dos imaginários, tá bom? Então 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 1 ao quadrado é 1, né? E 1 ao quadrado é 1, então vai ficar raiz quadrada de 1 mais 1. E 1 mais 1 é raiz quadrada de 2. Conforme o 2 não é um quadrado perfeito, eu não vou arredondar esse número, eu vou trabalhar com raiz quadrada mesmo, tá? Então vai ser raiz quadrada de 2. Então o módulo, tá? O que é o módulo? Nota que eu coloquei aqui, ó. O módulo é o comprimento da seta vermelha do plano de Argand-Gauss. Então o módulo desse número complexo corresponde à raiz quadrada de 2. Determinando o módulo, agora o que eu vou calcular? Eu vou calcular aqui, ó, o ângulo θ, tá? O que vai ser o ângulo θ? Sempre em relação ao eixo dos reais, tá? A esse eixo aqui, eu vou ver qual que é a abertura do módulo, do segmento de reta aqui da seta vermelha em relação ao eixo dos reais, tá? Qual que é essa abertura? Como se fosse um ponteiro de um relógio. Então, como é que eu vou fazer? Para calcular o argumento, tá? Nesse caso ele não fala do argumento, ele fala do ângulo θ, né? Para a gente calcular o ângulo θ, eu vou precisar do seno do ângulo θ, no caso que é cateto oposto sobre hipotenusa, tá? O cateto oposto, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro. Quem que vai ser o cateto oposto aqui? O cateto oposto é o lado que está à frente do ângulo, vai ser 1, tá? E a hipotenusa vai ser o módulo, beleza? Vai ser raiz quadrada de 2. Ou eu posso utilizar o cosseno, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa, que vai ser o mesmo valor, beleza?
ou a tangente do ângulo, que é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, que é 1 sobre 1, que vai ser igual a 1. Beleza? Então, lembrando, a tabela trigonométrica, a gente consegue determinar o ângulo θ. Beleza? Eu utilizando a tangente aqui, quando a tangente é igual a 1, tá? Eu sei que aqui o ângulo θ corresponde a 45 graus. Uma outra dica que eu te dou é que toda vez que eu tiver um triângulo retângulo, onde o cateto oposto é igual ao cateto adjacente, a gente nem precisa fazer as razões trigonométricas, a gente já sabe que o ângulo é de 45 graus, tá bom? Porque a gente vai ter aqui um triângulo isósceles. E outra forma de ver é que eu tenho aqui uma reta que divide o quadrado ao meio, tá? Tô lembrando que o quadrado aqui, ó, esse é o quadrado de lado 1, né? E quando ele divide o ângulo no meio, esse ângulo aqui do plano cartesiano corresponde a 90 graus. Então, é 90 graus dividido por 2. Bem, notem que essa parte de número complexo é só revisão de outros conteúdos de ensinos anteriores, tá bom? Espero que você tenha entendido. Curte o vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Valeu!